Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Algumas curtinhas aqui para fazer um resumo da semana, resumo das coisas mais importantes, né? O Vasco novamente ganhou o Flamengo no Sub-20, é campeão mais uma vez em cima do Flamengo. E aí eu soltei um vídeo mais cedo sobre isso, dizendo o seguinte: o mais importante disso aí é analisar o que acontece do Sub-20, que o Vasco ganha o Flamengo sempre, e quando vai profissional, o Flamengo vem sempre ganhando o Vasco, vem sempre conquistando títulos, né? Não é só falta de grana, é falta de organização, de estrutura, né? De competência. Mas vamos aguardar aí esse final de gestão do Pedrinho, né? 25, ano que vem tem eleições, e torcer, né? Para que coisas melhores aconteçam. Eu bato aqui muito no Pedrinho, recuperação judicial, a 777 nos trouxe esse problema, né? Houve a transformação do associativo em SAF pelo Salgado e Osório, né? Que colocaram para o Vasco essa trolha, né? Agora pode falir, né? Mas é um argumento do Osório, que o Vasco ia ser campeão do mundo, ia disputar Libertadores, e não sei o que, né? E esses caras frequentam São Januário, frequentam o restaurante do Artuzão, estão lá, né? Comendo, bebendo, e não são molestados por ninguém, né? Não fisicamente, que eu sou contra a violência, mas elogios, né? Se é que você me entende. Bom, ainda sobre o Elton, né? Alguns canais de YouTube dizendo preso Elton, não sei o quê. Já falei sobre isso, mas queria só colocar uma observação aqui, né? O Elton tem uma acusação de violência doméstica, né? E depois sofreu uma investida por policiais na sua residência, na qual achou um revólver, supostamente, né? Sem ele ter lá a licença e tal. Isso não me preocupa não, né? Porque ele já foi ídolo do Vasco para alguns, para mim não é ídolo, mas para alguns já foi ídolo do Vasco e tal. Só que eu não estou aqui para julgar ninguém, colocar culpado, não sei o que e tal. Vai responder pela violência doméstica, se ele fez que responda, né? Sobre as penas da lei. Mesma coisa pela falta de licença aí, tipo de arma e tal, sem posse, não sei o que. Fez, pagou, né? Mas não esqueçam que o Neymar, pouco tempo atrás, né, se não houvesse aquela bendita câmera, hoje poderia estar preso pelas acusações daquela infeliz que ele praticou violência contra ela, e a gravação mostrou totalmente o contrário, né? E eu nem sei em que caso, em que pé está isso, se ela respondeu o processo, porque já pensou, ela poderia ter acabado com a vida do Neymar. Não estou dizendo aqui que ele é santo, mas a pessoa só pode responder pelos atos que comete, né? Então, o Elton que se defenda aí, né? Não achei legal alguns sites colocarem Elton preso, não sei o que e tal. O importante é like, engajamento, e não é a verdade, né? Tanto é que são duas coisas diferentes, e ele vai se defender pelas duas, né? Bom, contrato com a Nike selado, respeitem a história do Vasco, né? Entendo que tem que haver uma camisa, tem que haver uma camisa com valor acessível ao torcedor do Vasco, da Barreira, da Zona Norte, do lado de cá do túnel. Para quem não é do Rio de Janeiro, né? O Vasco tá desse lado do túnel, dos túneis, né? Santa Bárbara, Rebouças, Zuzuanjo, né? Tá para cá, se bem que Zuzuanjo é lá no Leblon e tal, não vem ao caso. É Santa Bárbara e Rebouças, né? Levam aí a Zona Norte para a Zona Sul. Lá se encontram Botafogo, Flamengo e Fluminense, que tem vidas diferentes do Vasco. Vasco é um time do povo. Vasco é o clube do povo, né? Então tem de ter, por parte da Nike, um estudo da história do Vasco, para não colocar camisas com preços absurdos, porque o vascaíno tem que ter direito a comprar a sua camisa. E também assim no estádio que vem a construir, né? Tem de pensar que tem que ter uma área específica para o pessoal menos abastado. E eu sofro aqui críticas direto, né? Vem um gaiato falar que é assim para mim: não, mas você não quer mudança, você não quer um time bom, então tem que cobrar caro ingresso, tem que cobrar cara a camisa, vírgula.
né? Você tende a achar uma camisa com preço acessível e tende a ter um preço acessível para quem tem menos grana entrar em São Januário. Acabou, essa é a história, né? Então isso é importante, ingresso, né, e camisas com preços acessíveis, né? Diniz falou que queria treinar em gramado sintético na coletiva antes da parada para a data FIFA. Disse que ia treinar, que o Vasco precisava se adaptar rapidamente a isso, né? Treinou em gramado sintético, vai treinar em gramado sintético, ou essa adaptação é quando jogar, né, nos primeiros minutos? Já viu o Vasco sofrer contra Galo e contra Palmeiras, quando foi ver, já estava 2-0 os caras, porque a bola corre de uma outra forma, o jogo é muito mais rápido, né? É complicado. E você vê aí, né, o estádio do Galo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Botafogo e o Pacaembu, todos têm grama sintética. Então o Vasco tem de pensar nisso, tem de arrumar um esquema, né, uma organização para treinar quando for jogar com esses caras aí em gramado sintético. Eles levam vantagem, porque quem tem gramado sintético joga bem também no não sintético, mas o contrário nunca é verdade, né? Nunca é verdade. Bom, continuando aqui, o GE colocou, né, possivelmente a zaga titular, Lucas Freitas na esquerda e Robert Renan na direita. Eu não creio nisso. Não creio que o Diniz colocará o Robert Renan na direita. Já fez isso com o Lemos e foi aquela cagada lá contra o Mirassol, né? Inclusive o Pedrosa, o badalado Pedrosa, não, porque foi culpa do Diniz e tal, não sei o quê. É claro, se você colocar um canhoto pelo lado direito, né, e vice-versa, pode acontecer alguma reclamação, tá? Mas o canhoto não tem muita história de jogar pelo lado direito. Então, para que fazer isso? Né? Para esse jogo especificamente aí, né, vai ter que manter o Moura na direita, bota o Renan para jogar de titular, ou então Freitas, mas não faz essa cagada aí, para que depois não tenha uma desculpa. Ele é um zagueiro canhoto jogando pela direita. E o Vasco, né? Eu sou contra qualquer competição que atrapalhe o brasileiro. O Vasco não pode cair. Mas, por enquanto, se não está havendo um prejuízo com relação ao time, poupar jogadores e tal, o Vasco jogar o brasileiro sem jogadores poupados para colocar na Copa do Brasil, segue em frente para arrecadar, né? Mas não pode haver um prejuízo para o jogo, não pode haver uma situação dessa. Então, eu acho que é temerário colocar o Robert Renan na direita, né? Porque ele é canhoto, deixar como está aí o Lucas Freitas na esquerda, o Hugo Moura na direita, ou então colocar o Robert Renan de cara pela esquerda. Não sou o técnico é o Fernando Diniz, né? Mas já falei aí em outros vídeos, né? Deixei aqui nesse vídeo com curtinhas e resumo da semana, que o Vasco tem total chance de ganhar o Botafogo, né? É um clássico regional, né? O Vasco já deveria ter saído com uma vantagem no primeiro jogo, porque não teve aquele pênalti dado para si e foi pênalti. Vamos agora aguardar um bom jogo, já falei. E temos o Léo Jardim, o pegador de pênalti, né? Se gostou dos meus vídeos aqui, né, dos meus comentários, se inscreve no canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando for ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.